Bom, pessoal, boa noite. A gente vai dar continuidade agora ao nosso terceiro curso aqui de hipertensão. Hoje a gente está recebendo a professora Cristina Cruni, que vai dar uma aula sobre tratamento não farmacológico focando em atividade física, tá? Cris, muito obrigado aí pela aceitar o convite. Boa noite a todos. Primeiro, eu que queria agradecer, né, o convite do professor Vitor, da professora Beth. É sempre muito bom falar para vocês, é uma honra continuar sendo convidada, né? Essas aulas que vocês vêm ministrando são sempre muito interessantes e saem um pouco, às vezes, do usual, do comum. Então, acho que é uma oportunidade muito boa para os alunos que têm essa oportunidade de assistir. Eu gosto de fazer uma coisa mais interativa, então, se vocês quiserem interromper a apresentação em qualquer momento, vocês se sintam à vontade, podem interromper para perguntar. E, e é isso, espero que vocês gostem, que eu consiga passar alguma coisinha para vocês. Eu sou médica e diretora da Clinimex. Clinimex é uma clínica de medicina do exercício, né, que já existe desde 1994. Eu comecei na clínica em 2014, mas eu entrei de forma mais efetiva em 2018. E a coisa que eu gostei, achei mais interessante, né? Eu na época já vinha fazendo cardiologia, fiz a parte de residência de cardiologia no Instituto Nacional de Cardiologia, no INC. E eu me vi numa situação quando eu conheci o Cláudio Gil, que é quem começou a Clinimex junto com a Cláudia Lúcia, eu me vi numa situação que eu sabia usar um ECMO, eu sabia passar marca-passo, eu sabia fazer pós-operatório de cirurgia cardíaca, mas eu não tinha a menor ideia de como prescrever exercício físico para os pacientes. Eu sempre gostei de fazer exercício físico, né? Vocês vão ver que tem algumas coisas minhas aqui na apresentação. E aí eu quis entender um pouco mais e, de fato, eu achei até um certo absurdo saber coisas tão tecnológicas e não saber o básico, né? E a gente não tem isso na nossa faculdade. Então a gente vem há um tempo já lutando para colocar isso de forma mais regular nas faculdades. Então sempre que a gente tem um espaço, a gente agradece bastante. Eu acho que é uma grande oportunidade e mostra como isso é importante, né? Então, os próprios médicos, professores valorizando e pedindo que a gente faça esse tipo de aula, mostra que as pessoas de fato estão valorizando e estão incentivando essa formação para os alunos. Então, eu vou fazer atualmente eu sou presidente do DERCAD, depois eu vou deixar um convite para vocês, que é o Departamento de Cardiologia do Exercício da SOCERJ. Eu até estou aqui na SOCERJ hoje, a gente está fazendo algumas gravações para o Congresso, e aí depois eu vou deixar um convite para vocês para participarem da nossa imersão, que vai ser em agosto. Antes de começar, quem já viu essa aula vai ver que tem algumas coisas bem semelhantes com aulas anteriores, porque eu acho muito importante a gente passar por esses conceitos, e outras que eu mudei, atualizando a aula e colocando, talvez mudando um pouquinho a dinâmica, né? Colocando algumas novidades. Mas alguns termos e conceitos que são fundamentais é a diferença desses três termos, né? E eu bato um pouco nessa tecla, porque se a gente começa a usar esses três termos como sinônimos, a gente acaba errando um pouco na hora de passar isso para o paciente, de passar isso para a população. Então é importante a gente entender o que que é atividade física. Atividade física é o termo mais genérico, vocês podem ver que ele engloba os outros dois termos. E atividade física é qualquer movimento ou ação corporal que eu produzo através da contração da musculatura esquelética e que gera um gasto de energia superior ao meu gasto de energia em repouso. Então, quando eu estou sentada ou estou deitada, eu tenho um determinado gasto de energia, que é o meu gasto em repouso. Qualquer movimento que eu faça, quando eu começo a contrair meus grupamentos musculares, eu aumento a minha quantidade de energia gasta, né? Justamente porque eu preciso de ATP para fazer a minha contração muscular. Então, qualquer movimento que seja, eu tenho uma atividade física. O exercício físico, ele é um subconjunto da atividade física. Então, no exercício, basicamente o que eu faço é uma atividade física, mas em que eu me planejo para fazer aquela atividade. Então, eu boto uma roupa adequada, eu planejo um determinado horário que eu vou fazer aquele tipo de atividade, e eu tenho um determinado objetivo. Então, qual é o meu objetivo? Pode ser saúde, por exemplo, pode ser performance, que não necessariamente é a mesma coisa. Eu quero melhorar, ou então eu quero pelo menos manter a minha aptidão física, né? A aptidão física entendendo como a minha capacidade de realizar essas atividades físicas. Então, no exercício físico, eu de fato tenho um planejamento para aquilo, tá? Coisa que na atividade não necessariamente. E o esporte é um subconjunto ainda menor. Que no esporte eu não só tenho um determinado planejamento, mas mais do que isso, eu tenho regras e regras competitivas. Então, eu tenho como finalidade ganhar, né? Eu quero vencer. De novo, a gente muitas vezes confunde o esporte como um exercício de alta intensidade. É impossível que a gente
desmistifique isso um pouquinho, né? Não necessariamente quem está praticando esporte tem uma aptidão física excepcional. Se a gente pegar, por exemplo, tiro com arco, não preciso de grandes aptidões, não preciso de uma aptidão aeróbica muito grande, não preciso ser um grande corredor, né? Não preciso ter muita força e potência muscular. Então, a gente tem que entender isso até para quando o paciente vier a nós falando sobre um determinado esporte, por exemplo, eu tenho que entender quais são as demandas daquele esporte, por exemplo, tá? Só para dar uma ideia, eu tentei botar esses três termos aqui, alguns eu até usei da vez passada, para a gente ter uma ideia do que é atividade física, exercício físico e esporte, que podem inclusive envolver movimentos muito semelhantes. Então, nesses três, aqui eu estou correndo, eu basicamente estou correndo. Aqui eu estou brincando de pique-pega, eu tenho dois filhos, eles vão crescendo ao longo dos anos, então eu vou contando outras histórias ao longo dos anos, conforme eles vão crescendo. Então, por exemplo, aqui eu estava correndo, pique-pega, gastei uma energia braba, não peguei todo o movimento, peguei aqui só 4 minutos, que foi quando eu tive a ideia de marcar, mas isso daqui eu não tenho. Pode até dizer que você tem uma certa competitividade, de fato tem. Mas eu não tenho como objetivo ficar em primeiro lugar, eu não tenho como objetivo melhorar minha saúde, não tenho, eu estou fazendo uma atividade recreativa, tá? E fundamental a gente entender que essa atividade recreativa, ela é importante para a saúde também. Então, não precisa necessariamente ser extremamente planejado para ter, mas o planejado tem algumas vantagens. Então, quando eu falo sobre exercício físico, qual a grande vantagem do planejado? Primeiro que dificilmente eu não vou fazer. Bom, depende, eu posso ficar com preguiça no dia, claro, mas eu me planejo para aquilo, então é mais difícil eu não fazer. Então, imagina que, por exemplo, nesse do exercício está chovendo bastante, eu não sei se vocês conseguem enxergar isso, mas eu me planejei, botei um tênis, botei uma roupa adequada, e saí estava chovendo horrores, mas né, quem é mãe e pai aqui sabe que a gente tem um tempo muito limitado para fazer qualquer tipo de exercício. Então, aquele era o meu dia. Se era naquele momento, tinha que ser naquele momento. Então, eu me planejei e fiz o exercício. Às vezes, se eu não estivesse fazendo o exercício, mas eu fosse simplesmente ir andando para o trabalho, talvez eu não fosse correndo ou andando. Talvez eu fosse de Uber. Então, pronto, eu não fiz aquela atividade física. Mas como exercício com o intuito de melhorar a minha saúde, né, ou minha performance, meu desempenho, eu fui. Então, o exercício físico é interessante por causa disso. E tem uma outra coisa que é importante também. Quando eu boto uma vestimenta adequada ou levo uma hidratação, por exemplo, eu tenho um risco menor, exemplo de lesões osteoarticulares, coisa que na atividade física às vezes eu não tenho. Então, se eu vou, por exemplo, subir uma escada, descer uma escada de salto alto, existe um risco maior de eu ter lesão do que se eu for de tênis, fazendo aquelas escadas, né, que às vezes a gente faz em academia, ou então subindo escada mesmo do prédio como forma de exercício, tá? E quando eu falo de esporte, eu estava comentando agora com a professora Beth, né, que eu participei esse ano do Flow Run, tem 3, 5 e 10 quilômetros, aí eu quero ganhar. Aí eu quero ganhar medalha, aí eu quero ganhar em primeiro lugar. Então, de fato, tem regras, eu tenho que sair de determinado local, tenho que completar uma determinada distância, e eu tenho a vontade de ganhar. Eu não ganhei, eu ganhei a medalha, mas para o meu filho aqui, ó, essa sou eu, por incrível que pareça, eu acho que eu tô até meio parecida, eu ganhei em primeiro lugar. Então, eu não quero nem saber exatamente a posição que eu fiquei, mas para ele eu fiquei em primeiro e é o que conta, tá? Então, essa é a questão do esporte. Por que que eu friso um pouquinho também a questão do esporte, que não necessariamente tem a ver com saúde? E aí a gente vai entrar em hipertensão propriamente dito. Porque às vezes, como a pessoa, principalmente se eu estiver falando de um atleta, que são aquelas pessoas que vivem para isso, às vezes elas deixam de lado um pouco a saúde para poder participar de uma competição e vencer. E aí eu posso estar falando de várias coisas, de suplementos, né, de doping, enfim, de lesões osteoarticulares, que às vezes a gente acaba, o atleta acaba se colocando naquela situação mesmo sem ter uma recuperação adequada, isso tudo pode acontecer. Não é o meu caso, mas só para vocês terem uma ideia que não necessariamente o esporte também está ligado à saúde, tá? E aí, nós, como profissionais de saúde, nós temos que estimular a adoção de um estilo de vida ativo. Então, eu vou estimular a atividade física. Eu vou estimular que as crianças não fiquem na tela, que as crianças participem de atividades ao ar livre. Eu vou estimular que as pessoas não fiquem sentadas na cadeira durante muitas horas seguidas. Eu vou estimular que as pessoas passeiem mais com o cachorro, ou, se possível, né, façam caminhadas até o trabalho. Eu vou sempre estimular. Mas na hora de prescrever de fato, eu vou prescrever o exercício físico. Porque aí, quando eu for planejar, eu vou ver qual é o tipo de exercício físico que eu quero que aquela pessoa faça. Eu quero exercício aeróbico, eu quero um exercício de força muscular, eu quero fazer musculação, por exemplo, que a gente chama, é a melhor forma de falar, é exercício resistido. Qual é a intensidade? Aquele meu paciente precisa fazer baixa intensidade, média, ou ele é o paciente que eu preciso prescrever em alta intensidade?
Quantas vezes por semana esse paciente precisa fazer exercício? Existe uma frequência ideal? Qual é a duração de cada sessão de exercício? Ele vai ficar 1 hora fazendo exercício, 15 minutos? E como eu vou progredir? Né? Então, essa progressão também é muito importante para evitar riscos de eventos cardiovasculares e evitar lesões osteoarticulares, principalmente. E, obviamente, isso tudo vai de acordo com os objetivos daquele paciente e com as limitações que ele possa ter. Então, isso é muito importante nós entendermos. Eu prescrevo exercício físico. Vamos falar um pouquinho em questão da. A gente vai entrar agora na questão da hipertensão, né? Existe uma diferença entre resposta ao exercício e adaptação ao exercício. Quando eu falo de resposta, eu estou falando de alterações agudas, resposta em consequência àquela sessão de exercício. Quando eu falo de adaptação, eu estou falando de alterações mais crônicas, também em resposta a exercício físico feito de forma regular, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a resposta ao exercício físico. Então, eu peguei aqui um exemplo, tá? Esses são exemplos, eu tentei trazer alguns exemplos reais. Isso é uma paciente do sexo feminino, ela tem 72 anos de idade e ela veio para nós por conta de uma doença isquêmica do coração, já tinha sido submetida a uma cirurgia de revascularização miocárdica e também a uma angioplastia anos depois dessa cirurgia, tá? Tem também diagnosticado uma doença arterial obstrutiva periférica, bastante relevante, inclusive, que ela só se deu conta depois que começou a fazer exercício. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, né? Muitos diagnósticos, às vezes, são feitos na clínica porque nós vemos o paciente em movimento. Ele parado não sente absolutamente nada. E quando nós começamos a colocar o movimento, ele começa, de fato, a ter alguns sintomas, né? Ela tinha um quadro de hipertensão arterial, vinha em tratamento farmacológico, dislipidemia, hipotireoidismo e asma brônquica, tá? E o que é interessante observar, nós sempre, na nossa sessão de exercício, e claro que, gente, não necessariamente isso é o dia a dia, na verdade, na grande maioria das vezes não é, né? Nós estamos prescrevendo o paciente para fazer exercício físico fora de nossa supervisão, essa é a grande maioria, mas no nosso caso, nós fazemos a aferição antes do exercício. Isso aqui não é exatamente uma pressão de repouso, tá? É uma pressão pré-exercício, porque a pessoa muitas vezes já veio caminhando, a pessoa senta, tá falando. Mas basicamente o que eu quero saber aqui é: eu tenho segurança para começar o exercício físico, né? E aí eu vou falar para vocês a questão da segurança bem mais para o final. Então, basicamente, essa paciente chegou ali com 130 por 68 de pressão arterial e foi começar a fazer o exercício físico dela, tá? Durante o exercício, eu também meço a pressão arterial dela. Então, aqui, por exemplo, é um estudo que nós utilizamos. Nesse caso, ela estava fazendo uma bicicleta naquele momento, e nós já observamos, nós já sabemos que depois de determinado tempo fazendo o exercício, a pressão arterial estabiliza em determinado patamar. Obviamente, se eu não tiver alteração de intensidade. Se eu começo uma intensidade, depois eu vou aumentando, a pressão tende a aumentar. Mas se eu estabilizo numa determinada intensidade, depois de em torno de 7 minutos, eu tenho uma estabilização da pressão arterial mesmo. Mas eu tenho aqui um valor de pressão que com certeza vai ser maior do que o meu valor pré-exercício, né? E aí é legal a gente entender quão maior é esse tipo de valor de pressão arterial, de aumento da pressão arterial, porque aqui, quem já assistiu, né, alguma aula eu falando alguma vez, vai saber mais ou menos quais são os valores. Quem nunca assistiu, em geral, acaba ficando muito até assustado com os valores que nós chegamos, né? Então, se eu falar durante o exercício aeróbico, e nós vamos ver que isso vai depender do tipo de exercício que eu fizer, eu falo aeróbico, todas aquelas atividades que envolvem grandes grupamentos musculares por períodos prolongados. Prolongados, não precisa ser 1 hora. Mais do que 3 minutos, 5 minutos, eu já tenho como principal via metabólica de produção de energia a via aeróbica. Por isso que eu chamo de exercício aeróbico. Então, eu tenho, por exemplo, né? Aqui eu não sei se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, por exemplo, eu tenho a bicicleta, que a gente chama de ciclo ergômetro de membros inferiores, mas eu tenho, por exemplo, também esse daqui, que é um remo ergômetro, né? Então, existem vários tipos de exercícios aeróbicos, mas o principal é nós sabermos que são grandes grupamentos musculares que são contraídos por períodos mais prolongados e não muito curtos, como, por exemplo, uma série de musculação, tá? E aí, vamos olhar, por exemplo, o que acontece com nossos valores de pressão arterial. Isso daqui é um trabalho que, na verdade, foi feito de crianças e adolescentes, mas é um gráfico que retrata muito bem o que acontece em adultos também, e depois nós vamos atualizar em relação aos valores. Mas eu tenho dois tipos, isso daqui é a intensidade do exercício, tá? Então, foi estratificado em exercícios de baixa intensidade, exercícios de média intensidade e exercícios de alta intensidade. Só para vocês terem uma ideia, o que a gente fala em termos de intensidade? A gente consegue ver isso muito bem pela nossa ventilação.
por quanto de ar a gente está colocando para dentro e para fora do pulmão. Quando é baixa intensidade, eu estou conseguindo conversar naturalmente com uma pessoa. Eu estou fazendo minha atividade física, mas eu estou conseguindo conversar, consigo ter DRs, né? Discussão de relação, não tem problema nenhum. Quando eu estou fazendo exercício mais de média intensidade, eu fico um pouco mais ofegante, mas eu ainda consigo completar frases. Quando eu tô falando de alta intensidade, é aquela intensidade que eu não consigo mais completar frases. Eu paro de fato para respirar. E isso tem a ver com o meu sistema de geração de energia também, tá? Mas isso pode ficar aí para uma outra, não vou conseguir entrar muito nisso nesse momento. Depois, de repente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu respondo. Mas é interessante a gente entender o que que acontece com a nossa pressão arterial sistólica e com a nossa pressão arterial diastólica, dependendo da intensidade. A gente pode perceber que a pressão arterial diastólica, ela normalmente ou se mantém igual, ou cai, e não deve aumentar. Ou se aumentar, aumenta muito pouco. O normal é que ela caia ou que ela se mantenha igual. Então, se eu tenho um aumento de pressão arterial diastólica, eu já chamo isso como uma resposta hipertensiva em termos diastólicos. Na pressão arterial sistólica, nos exercícios aeróbicos, eu tenho um aumento de pressão arterial também, que normalmente acontece, obviamente esse aumento é maior, conforme com mais alto for a intensidade do meu exercício. Mas eu tenho valores que são considerados normais e valores que são considerados acima do normal. Então, seria uma resposta novamente hipertensiva, uma resposta exagerada ao esforço. Se nós formos ver isso em termos de adultos, pensando nos adultos, cada diretriz coloca mais ou menos os seus valores, existe uma certa diferença, e eu estou falando de pressão arterial sistólica, mas basicamente fica muito parecido, né? Em homens, o American Heart, ele considera até 210, né? Abaixo de 210 valor normal, e mulher 190. O ESC já coloca 220 para homem e 200 para mulheres. E o ACSM, que é o American College of Sports Medicine, coloca para todo mundo, seja homem, seja mulher, 225. E aí a gente já olha esses valores e as pessoas que não têm esse tipo de informação já ficam um pouco assustadas. Porque se a gente quer, no nosso paciente, aí eu estou falando de repouso, 130, né, abaixo de 140 de pressão arterial sistólica, eu não consigo imaginar que eu possa achar normal o meu paciente chegar a 200 de sistólica em termos de exercício. Então, isso normalmente assusta as pessoas, tá? Assusta, inclusive, os nossos pacientes. E eu vou além disso. Eu posso dizer para vocês que no nosso serviço, metade das pessoas chegam acima de 250 de pressão arterial sistólica. Nem, né? Nem 200 e pouco. Então, se a gente já acha 200 muito alto, eu vou falar que eu acho valores muito mais altos do que isso. E olha esse paciente, por exemplo, que era um paciente hipertenso, ele já começa com níveis pressóricos mais altos, ele chegou ali a 266 por 128 de pressão arterial. E nesse gráfico aqui, isso aqui é um estudo clássico, né, da Circulation de 1967, eu gosto sempre de trazê-lo, mas ele mostra uma coisa muito interessante. Isso daqui, quando eu boto aqui embaixo, é basicamente a mesma coisa, a intensidade de exercício. Então, conforme eu vou aumentando a intensidade do meu exercício, eu vou aumentando os meus valores de pressão arterial sistólica. Então, ele mede, por exemplo, em pessoas normais, indivíduos sem hipertensão arterial, valores até 190. E pacientes hipertensos que já começam com valores de pressão arterial sistólica mais altos, olha onde chega. Há valores muito próximos que eu cheguei aqui, né? Em termos de pressão arterial sistólica, aqui o 260. Então, de fato, isso acontece e a gente vê realmente na prática. Naquele momento, quando nós começamos a ver esse tipo de resposta, qual é o nosso principal medo? É que a pessoa tenha um evento cardiovascular, lógico, por exemplo, um AVE hemorrágico, né, ou outros eventos, por conta de um duplo produto muito aumentado, por exemplo. Então, principalmente exercícios de alta intensidade em pacientes que já eram hipertensos, que já tinham uma pressão arterial não controlada, imagina chegar a 260. Não, vou proibir exercícios de alta intensidade, né? Aí a gente vai ver, daqui a pouco eu vou mostrar alguns trabalhos, que antigamente era proibido, depois ele começou a ser preferencialmente evitado, em que eu deveria evitar exercícios, né, de preferência, mas não era totalmente proibitivo. E uma outra coisa que é interessante, né? Aqueles valores que nós vimos, que são ditos como a partir de 210, a partir de 225 de pressão arterial sistólica, são respostas hipertensivas, isso está sendo revisto. Por que isso? Porque a forma de mensuração dessas pressões muitas vezes foi feita em testes em esteira rolante, em que a medida de pressão arterial não é tão acurada, por exemplo, como o teste de ciclo ergômetro de membros inferiores, de bicicleta.
e na bicicleta, inclusive, nós temos valores ainda maiores. Então, nós estamos revendo esses guidelines para, de fato, entender o que que é uma resposta hipertensiva ou não. E muitos, né, recomendam que com 250 de pressão arterial sistólica eu devo interromper o teste, né? Algumas diretrizes colocam isso. Nós costumamos não interromper. Se o paciente está assintomático, nós continuamos, e a não ser que eu veja alguma outra questão clínica para que aquilo seja interrompido. E por quê? E a grande pergunta que nós temos é: por que que durante o exercício esse valor exagerado não causa um evento, na grande maioria das vezes, mas no repouso causa? Nós não temos essa resposta ainda. Vamos começar a ter, provavelmente, porque tem muita coisa em termos de exercício físico que tem sido respondida agora nos últimos anos. Mas o que nós podemos dizer é, no exercício não é a mesma resposta, no nosso corpo não responde da mesma forma em termos a esses níveis pressóricos do que no repouso. E tem uma outra coisa que é muito interessante. Existe uma grande variabilidade de resposta de pressão arterial de acordo com vários fatores. Então, idade, por exemplo, é uma coisa que influencia muito. Em geral, as pessoas mais velhas têm um aumento de pressão arterial durante o exercício maior do que as pessoas mais jovens. Mas também o sexo influencia, e não só isso, a aptidão física cardiovascular. Olhando atletas, por exemplo, nós conseguimos perceber que às vezes o atleta vai em níveis pressóricos muito acima de pessoas que não têm essa aptidão física toda. Isso é patológico? Parece que não. Parece que isso é fisiológico mesmo. Isso é simplesmente uma questão dele conseguir ir a níveis mais altos de performance cardiovascular. Medicações, obviamente, também interferem, fatores genéticos também. E o que nós sabemos hoje é pessoas que têm essa resposta hipertensiva ao exercício e têm uma associação maior com o desenvolvimento de pressão arterial em repouso, de hipertensão arterial no futuro. E, obviamente, como nós vamos ver daqui a pouco, isso também depende do exercício. Se é um exercício aeróbico, se é um exercício resistido, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ou é um exercício isométrico. Mas olha só que interessante, aí é que eu acho que entra a grande questão do exercício físico para a hipertensão arterial. Começou-se a perceber também que no pós-exercício existiu uma queda de pressão arterial, principalmente pressão arterial sistólica, mas também diastólica. Então, aqui o meu paciente apareceu com esse nível pressórico, né? Então, aqui é o delta, né? A queda que teve no nível de pressão arterial, tá? Então, ele parou de fazer exercício. Se eu for olhar 30 minutos depois, 60 minutos depois, então 1 hora depois do exercício, 1 hora e meia, 2 horas, repare que ele tem uma queda de até 20 milímetros de mercúrio, representado nesse gráfico, na pressão arterial sistólica em relação ao pré-exercício. Na diastólica também tem uma queda de 4 milímetros de mercúrio. E isso se mantém durante um tempo. A gente pode perceber que até 3 horas depois, eu ainda tenho uma queda ali em torno de 8 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica. E olha que interessante essa paciente. Essa paciente que tinha começado ali com 130 de pressão arterial sistólica, caiu quanto? Caiu isso aí, 14 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica e um pouquinho na diastólica também. E é exatamente isso que eu vejo. Inclusive, isso eu chamo de efeito hipotensor do exercício. E muitas pessoas, a gente pega isso muito durante a nossa reabilitação, que as pessoas muitas vezes o que que elas fazem? Tomam a medicação de antihipertensivo, vêm fazer o exercício mais ou menos 2 horas depois, e aí depois do exercício o medicamento começa a fazer efeito, o exercício também está com efeito hipotensor, e aí nós conseguimos ver aqui, às vezes, níveis pressóricos bem abaixo, pessoas fazendo 80 de sistólica, por exemplo, às vezes, inclusive, sintomáticos, e, inclusive, em alguns momentos, nós temos que conversar com o médico que está tratando daquela pressão arterial para poder reduzir ou fazer algum tipo de ajuste no medicamento antihipertensivo, tá? E por que que isso acontece? Por que que o efeito hipotensor do exercício acontece? Existem algumas teorias, as principais seriam: existe uma vasodilatação periférica após o exercício, então, por produção de óxido nítrico, né, de prostaglandinas. Eu tenho uma diminuição de atividade simpática, eu tenho um reajuste do meu barorreflexo para níveis mais baixos de pressão arterial, eu tenho uma diminuição da minha resposta vasoconstritora por uma menor responsividade alta-adrenérgica, e eu tenho também alguns mecanismos que são mais secundários. Então, por exemplo, eu tenho uma sudorese, eu posso diminuir o meu retorno venoso. É óbvio que aqui eu preciso repor, né? Então, isso aqui é basicamente uma desidratação. O ideal é que eu possa fazer a reposição desse volume. E aí eu posso aumentar, diminuir também o débito cardíaco de uma forma discreta, tá? Então, isso seriam alguns efeitos, mas os principais seriam esses aqui de cima, principalmente esses dois. Agora, o que é interessante é o seguinte: quem também age assim? Né? Então, eu faço uma dose de exercício e daqui a algum tempo eu tenho um efeito hipotensor, que inclusive tem essa questão, né? Em determinadas horas eu tenho um efeito mais pronunciado, mas que se mantém por um determinado período.
E no exercício, o que eu vejo é que esse efeito potensor pode se manter até 12 a 24 horas. E se eu olhar os medicamentos, também tem uma relação dessa forma. Eu tenho que tomar medicamento todo dia, eu não posso tomar uma vez, daqui a um mês tomar de novo. Eu tomo todo dia para conseguir manter aquele meu nível de pressão arterial controlado todo dia. Então, isso começa a ser bastante interessante e observado pelas pessoas que lidam com exercício físico e por equipes de saúde, né? Eu faço exercício todo dia, então eu tenho meu efeito potensor todo dia. E a gente, de fato, tem recomendado isso. O exercício físico tem que ser rotina, é que nem comer, é que nem dormir, tem que ser feito todo dia. Então, falei sobre a resposta, né? Essa questão da resposta aguda a uma sessão de exercício. Mas existe também uma certa adaptação. Então, o efeito crônico da realização regular de exercício físico. E aí, de novo, regular. Se eu faço uma vez só e depois eu vou fazer daqui a um mês, eu não vou ter esse mecanismo adaptativo. Eu vou ter simplesmente o mecanismo de resposta e não de adaptação. Eu gosto muito, eu já tinha trazido esse trabalho da vez anterior, eu trouxe de novo, porque eu acho que esse é fundamental. Bom, fundamental, não sei se travou um pouquinho para mim. Mas o que eu tenho aqui basicamente é o seguinte: olha o tempo, né? Em que ano isso foi feito? 1970. Eles pegaram mais ou menos 20 pessoas portadoras de hipertensão arterial já diagnosticada e 20 pessoas que não tinham hipertensão arterial diagnosticada, que não tinham esse diagnóstico, tá? E aí, o que eles fizeram, e nessa idade, né, de 42 a 60 anos? Basicamente, o que eles fizeram, olha que simples: 30 a 35 minutos de caminhada ou corrida 2 vezes por semana. Nada demais, né? Isso é possível, totalmente possível. E eles mediram a pressão arterial antes do treinamento, isso aqui foi feito durante 6 meses, antes desse treinamento e depois desse tempo, desse período de observação. E o que eles conseguiram observar é o seguinte: antes, esses indivíduos tinham em torno de 160 de pressão arterial sistólica. E pós-intervenção, durante esse período, eles começaram a ter uma pressão arterial de repouso sistólica de 146. Então, eu tive uma redução de quase 160 para quase 145 de pressão arterial sistólica. E eu também tive uma redução de pressão arterial diastólica. Os níveis pressóricos eram em torno de 105 nesses indivíduos. Ah, sim, esses indivíduos hipertensos, tá? Eu peguei só o gráfico dos hipertensos e não dos normotensos. E depois desse treinamento, dessa sessão de treinamento por meses, essa pressão arterial diastólica cai para 93, tá? Com uma intervenção bastante simples. Outros vários trabalhos começaram a mostrar a mesma coisa, né? Então, basicamente, e aí estou falando ainda de exercícios aeróbicos. O que que eles começam a perceber? Que, em média, tem uma queda de quase 11 milímetros de mercúrio depois que eu faço um programa de exercício físico a longo prazo. E no diastólico, pressão arterial diastólica, eu tenho em torno de uma queda de 8 milímetros de mercúrio. Qual que era o nosso grande medo? Porque nós vimos que eu tenho uma resposta aguda que me leva, principalmente os indivíduos hipertensos, a uma pressão arterial elevadíssima, altíssima, que é inimaginável no repouso. Será que eu não posso ter, por exemplo, uma morte súbita cardíaca? Será que eu não posso ter um evento cardiovascular? Então, todos esses trabalhos começam com exercícios de média intensidade, que não fazem essa elevação de pressão arterial tão intensa contra aqueles exercícios de alta intensidade, justamente para começar a observar se existe algum tipo de evento adverso ou não. E o que começa a se observar é que não, exercícios de média intensidade não tem qualquer efeito colateral relevante, pelo menos os de média intensidade. Então, o que eu começo a ver? Na verdade, agora o exercício ele é permitido, né? Tolerado com supervisão, depois eu posso fazer, e agora ele é permitido. Com certeza, de média intensidade, de alta intensidade, a gente ainda vai olhar mais um pouquinho para frente. Por que que a alta intensidade começou a ser muito interessante? Nós tínhamos medo da alta intensidade, então começamos a ver esses trabalhos com média intensidade, mas aí um grupo começa a falar, vamos ver como é que é um HIIT, né? O que que é HIIT? É o treinamento intervalado, que eu intercalo períodos de alta intensidade e períodos de mais baixa intensidade. Uns tiros, por exemplo, que as pessoas fazem na corrida, ou fazem no ciclismo, ou fazem na natação, enfim, ou no remo, são tiros. Eu não consigo normalmente manter a alta intensidade por períodos prolongados. Eu só consigo se eu fizer treinamentos intervalados. Então, começa a se observar que o treinamento de alta intensidade, essas variações, né, colocando o paciente lá em cima da intensidade, depois voltando, vai e volta de novo, talvez tenha alguns benefícios em relação aos exercícios contínuos de média intensidade. Então, por exemplo, eu tenho mais alterações no sistema nervoso autônomo, né, principalmente quando eu faço alta intensidade.
Eu tenho uma maior redução dos níveis pressóricos a longo prazo, quando eu faço alta intensidade. Eu tenho uma diminuição da rigidez vascular mais importante, normalmente com HIIT, do que com média intensidade. Eu tenho uma melhora da minha função endotelial mais exuberante quando eu faço alta intensidade do que quando média intensidade. Então, o que parece é que o impacto que o treinamento intervalado de alta intensidade tem, tanto na prevenção quanto no tratamento da hipertensão, é benéfico. Então, que eu devo, pelo menos em alguns momentos da semana, fazer alta intensidade. Mas aí eu vou dizer uma coisa que eu acho que é fundamental para onde nós estamos indo atualmente, né? As diferenças individuais na resposta à atividade física como um todo, e eu vou falar um pouco mais em relação ao exercício físico. O exercício de média intensidade é para todos, né? O risco de evento cardiovascular, gente, é assim, mínimo, a gente nem tem dados direito sobre isso. O de alta intensidade, o que nós temos falado é para quem pode, para quem gosta ou para quem precisa. Por que que eu falo isso? Porque as pessoas respondem ao exercício de formas diferentes. Então, nós conseguimos perceber que algumas pessoas precisam de alta intensidade para ter determinada resposta benéfica ao exercício físico. Mas mesmo ela precisando, às vezes ela não gosta, não quer fazer. E aí o exercício se torna algo não só obrigatório, mas fica ruim. A pessoa não se sente confortável, não se sente bem, porque a alta intensidade não é confortável para ninguém, mas a pessoa não gosta daquele desconforto e acaba parando. Então, eu tenho que ter uma certa tolerância também da pessoa, pelo menos nem que ela entenda que seja importante, mas que ela consiga de fato fazer e manter naquela rotina. De nada adianta eu prescrever alta intensidade, a pessoa não gostar de forma alguma e querer parar e não fazer exercício físico nunca mais. E por que para quem pode? Poucas são as doenças, poucas, são raras, tá? E, por exemplo, cardiomiopatia, gente, como é que é o nome? Displasia ritmogênica de VD, por exemplo, de ventrículo direito, é uma das pouquíssimas doenças que parece ter progressão com o exercício de alta intensidade. Então, para essas pessoas, realmente não é ideal. Para todas as outras, o que nós normalmente fazemos depende do grau de supervisão. Pessoas que não têm doença, por exemplo, não têm qualquer tipo de sintomas e fazem uma progressão gradual, porque a questão de progressão do gradual não é só uma questão cardiovascular, é uma questão de lesão osteomiarticular também. Então, para quem consegue fazer essa progressão, fica assintomático, pode, não tem restrição nenhuma de fazer alta intensidade. Para aquelas pessoas que, por exemplo, em alta intensidade fazem isquemia miocárdica, talvez sem supervisão não seja o melhor caminho. Mas no exercício supervisionado, isso pode ser interessante. Com supervisão médica, que eu tenha condições de tratar alguma coisa, isso pode ser realizado sim. Então, normalmente, para quem pode, depende do grau dos sintomas, depende se tem alguma doença de base. E depende como é que é a progressão, se já era sedentário, se não era sedentário, depende de algumas questões, né? E, obviamente, se uma pessoa precisa fazer exercício de alta intensidade, até gosta, mas não pode fazer lá fora, e aí sim, ela pode entrar nessa questão de supervisão. Mas então nós começamos a olhar isso e nós vimos que exercícios de alta intensidade, mesmo chegando a esses níveis mais altos de pressão arterial, se a pessoa é assintomática e não tem qualquer doença de base, por exemplo, se eu tiver um aneurisma de aorta torácica, não posso fazer alta intensidade, né? Não, você imagina, eu tenho um aneurisma de raiz de aorta já com indicação cirúrgica, eu não vou fazer alta intensidade de forma alguma. Mas se eu não tenho nenhuma restrição nesse sentido, eu teoricamente posso fazer sim, e aí vai entrar naqueles critérios que eu falei no slide anterior. E como é que é essa dose resposta? Ela não é exatamente linear. Existem algumas variações. Eu tenho normalmente a maior resposta quando eu saio de exercício físico nenhum para um pouco de exercício. Depois de uma determinada quantidade, esse meu ganho não vai ser mais tão importante. Então, se eu começo de nada de exercício, faço um pouco, minha redução é grande. Depois eu continuo reduzindo, mas em diferenças, em deltas menores em relação a outros níveis de exercício físico. Então, por exemplo, né, a cada 30 minutos de exercício aeróbico por semana, eu tenho uma redução de quase 2 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica, uma redução de 1,23 na diastólica, essa na pressão arterial médica, e tem também uma diminuição da frequência cardíaca de repouso. Então, mais ou menos seria o seguinte: por que que eu botei aqui 150 minutos de exercício por semana? Porque é o que a gente tem prescrito para a população geral, apesar disso já estar aumentando, tá? Mais ou menos eu tenho uma redução de 7 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica e de 6 milímetros, 5,5 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica. Mas aí a gente pode pensar assim, mas isso é muito pouco, né? Eu estou fazendo aqui 150 minutos de exercício físico, aeróbico, corrida, caminhada, enfim,
Isso é muito pouco, mas é mais ou menos o que a gente espera também de um medicamento antipertensivo. Não é muito diferente do que eu espero de um medicamento antipertensivo, não. Então, se eu der, por exemplo, medicamentos, esses medicamentos aqui em monoterapia, o que eu tenho numa dose padrão, né? Claro que eu posso sempre aumentar a dose, mas numa dose padrão, eu tenho uma redução de mais ou menos isso, de 9 de sistólica e 5 de diastólica. E é isso que chama muita atenção dos pesquisadores, que eles começam a mostrar isso. Olha, o papel, o exercício físico tem uma redução feito de forma regular, o aeróbico, ele tem uma redução muito parecida com medicamentos utilizados, antihipertensivos utilizados em monoterapia, numa dose padrão. E aí eu posso falar o seguinte, isso eu estou falando tudo de exercício aeróbico, mas eu tenho outros tipos de exercício físico que também podem ser realizados, tá? E um tipo de exercício físico que é muito importante nós estarmos falando sobre é a musculação, eu prefiro chamar de exercícios resistidos, mas popularmente se chama de musculação. Eu tenho outros, equilíbrio, flexibilidade, mas por que que a musculação é muito interessante? E até hoje, um dos temas do congresso que nós vamos participar é isso. E pacientes hipertensos podem fazer musculação? Isso é uma dúvida, assim, geral, porque as pessoas realmente têm muita resistência a prescrever exercícios de musculação. E por que que existe esse medo, né? Porque se eu já tinha valores lá em cima de pressão arterial sistólica, quando eu fazia exercícios aeróbicos, quando eu falo de exercícios resistivos, de fortalecimento muscular, os meus níveis pressóricos sejam valores muito mais altos, 300, 400 milímetros de mercúrio. Então, imagine eu estar prescrevendo um exercício de musculação para uma pessoa que já tem valores pressóricos aumentados e que eu sei que vai chegar a 300 milímetros de mercúrio durante a realização daquele exercício. Inimaginável. Se eu já tinha isso para o aeróbico, para a musculação ainda, isso é completamente proscrito. Eu não poderia fazer isso. E tem trabalhos interessantes que eles botam de fato um catéter arterial para medir durante a realização de um supino, por exemplo. E é exatamente esses níveis pressóricos que chegam. Só que começou-se a ver, sempre tem, ainda bem que sempre tem pessoas que saem da caixinha e tentam fazer alguma coisa para ver se de fato é aquilo mesmo, né? O que, que pode ser acontecer depois. Aí as pessoas começaram a fazer um exercício que nós chamamos de isométrico, que é um tipo de exercício de fortalecimento muscular, mas a diferença é, eu tenho, por exemplo, o exercício resistido dinâmico, né, que eu faço a contração, volto, faço a contração, volto por 6, 8 repetições, e eu tenho o isométrico, que basicamente eu não faço, eu mantenho o meu músculo na mesma posição, eu não tenho encurtamento e alongamento do músculo, né? Eu mantenho ele contraído durante determinado período. E o que eles começaram a observar é se uma pessoa fizesse 6 segundos desse exercício isométrico 3 vezes por dia, durante 5 a 8 semanas, olha aqui o nível de redução de pressão arterial sistólica. 16 a 42 milímetros foi observado. E na diastólica eu também observei uma coisa bastante expressiva. Então, da mesma forma como o exercício aeróbico, eu tinha um aumento durante o exercício, mas uma queda muito importante, principalmente a longo prazo. E aí, mais interessante ainda, nós começamos a tentar entender qual seria o melhor exercício para controle de pressão arterial. Seria fazer exercícios aeróbicos? Seria fazer exercícios de musculação, dentro da musculação, aqueles dinâmicos ou isométrico? E aí, bem recentemente, tentou-se fazer isso. Tentou-se fazer o seguinte: vamos comparar quais são os efeitos do exercício aeróbico com o exercício. E aí é que ele está falando de média intensidade contínua, o exercício HIIT, que são aqueles que variam a intensidade, o resistido dinâmico e aquele resistido isométrico. Já vou mostrar para vocês o que que eu quero dizer com resistidos isométricos. Então, aqui é um exemplo, né? Deixa eu ver se eu consigo passar. Isso daqui, por exemplo, ó, é um isométrico. Então, eu mantenho naquela mesma posição. Tá? Esse também é um exercício isométrico. Eu mantenho, por exemplo, idealmente por 2 minutos, mas se eu fizer menos do que isso, também eu consigo uma resposta adequada, tá? Esse daqui é um exercício isométrico que nós gostamos bastante, que é o de preensão manual. O que que é esse de preensão manual? Eu basicamente faço uma força, ele vai fazer aqui uma força, é, ele vai manter, deixa eu ver se ele vai manter ou fazer uma força máxima. Ele vai fazer aqui, vai manter uma determinada força de preensão de mão, que é previamente calculada, por 2 minutos. Tá vendo que tem esse aqui mantendo, a maquinazinha calcula 30% do que ele faz no máximo antes. E aí ela pede para manter isso durante 2 minutos. E o que que nós observamos? Isso também é um exercício isométrico. Então, tem várias formas desse isométrico, tá? Aqui é que ficou ao contrário aqui a ordem, né? Então, na verdade, esse que vocês estão vendo agora aqui à esquerda seria quando ele faz a força de contração máxima, de preensão máxima, e aí depois sim esse aparelhinho calcula 30% daquela força máxima que foi feita
e pede para fazer, para manter esses 30% durante 2 minutos. E olha que coisa interessante, isso daqui é a queda de pressão arterial sistólica, a queda de pressão arterial diastólica, eu vou me concentrar um pouquinho aqui na sistólica. Esse é a queda do HIIT, esse é do combinado, esse daqui é do resistido não, mentira, esse daqui desculpa, é do média intensidade aeróbico, esse daqui é do resistido dinâmico, esse daqui é combinado aeróbico mais a musculação dinâmica e esse é o isométrico. Então a gente percebeu que esses exercícios que são feitos de forma isométrica têm uma queda de pressão arterial a longo prazo mais relevante do que qualquer outro tipo de exercício. E nós temos incluído isso muito para pacientes portadores de hipertensão arterial para controle pressórico mesmo. E a mesma coisa nós vimos quando nós olhamos, então, a pressão arterial diastólica. Novamente, os exercícios isométricos tem uma redução mais relevante de pressão arterial do que os outros tipos de exercício, apesar dessa relevância ter sido significativa de fato na pressão arterial sistólica, quando nós olhamos os tipos de exercício de forma separada, tá? Então, o que que nós observamos? Exatamente isso. Ó. Todos eles tiveram uma redução nos níveis pressóricos, mas o exercício isométrico parece ser aquele modo mais efetivo em termos de controle de hipertensão arterial, e aí isso, obviamente, tem que começar a ser colocado nas diretrizes de forma mais contundente. Mas como é que a pressão arterial se comporta durante esses exercícios isométricos? Porque isso também acaba sendo relevante. Por que a musculação tende a aumentar mais do que o aeróbico? Porque eu tenho menos vasodilatação do que eu tenho no exercício aeróbico. E no isométrico, menos ainda. Então, nós fizemos isso, nós olhamos como que a pressão arterial se comportava ao longo dessas duas séries de força de pressão, porque nesse protocolo nós fazemos 2 vezes, uma vez com essa mão e uma vez de novo com essa, espera um pouquinho, mais uma vez com a mão esquerda e mais uma vez com a mão direita. Então, eu tenho 2 séries desse tipo de exercício que eu consigo observar saiu ali de 115 mais ou menos para 130, depois diminuiu, voltou e depois diminuiu. E a diastólica também não teve alterações muito relevantes. Então, aqui a gente conseguiu mostrar que era um exercício perfeitamente razoável em pacientes hipertensos, seguros, e não tivemos qualquer evento adverso, principalmente cardiovascular, nesse tipo de exercício. E aí, mostrando para vocês, né, como que o exercício consegue fazer esse controle da pressão arterial, vamos tentar comparar com o medicamento, porque eu acho que no fundo, é isso que a gente precisa saber. Mas e aí, é melhor eu fazer exercício? É melhor eu fazer medicamento? Eu começo primeiro um, eu começo depois o outro? Como é que eu faço em relação a isso? E aí, voltando àquele trabalho que nós olhamos, de novo, o queda que eu tenho em cada um desses medicamentos antipertensivos, né, que nós utilizamos muito na prática, com muita regularidade na nossa prática clínica, não é tão diferente da queda que eu tenho com a realização de exercício físico de forma regular. Aliás, é muito, muito parecido, né? E nós já temos alguns trabalhos que mostram o seguinte: é interessante a gente olhar para esse gráfico aqui. Ele comparou o seguinte, ó, exercício e medicamento em termos de queda de pressão arterial sistólica. Então, para cá é o delta, né? Quanto caiu em termos de pressão arterial sistólica. Esses pontinhos aqui pretos, eles se referem aos estudos feitos com população geral, sem diferenciar pessoas hipertensas e normotensas. Então, aqui eu estou incluindo pessoas normotensas, o que normalmente prejudica a minha resposta, né? Quem mais responde, em geral, são as pessoas com doença. E aí, nessa bolinha aqui vazada, que é a bolinha branca, eu peguei estudos com pessoas hipertensas. E olha o que que eu consigo observar. O exercício quando eu olho em pessoas sem discriminar pessoas hipertensas, eu até tenho uma resposta de diminuição de pressão arterial sistólica, mas quando eu olho os pacientes hipertensos, essa resposta é bem mais exuberante e extremamente comparável com as medicações, os antihipertensivos que são utilizados. É muito, muito parecido. E aí eu posso, claro, né, discriminar o tipo de exercício aqui em cima e o tipo de medicamento. Mas, de novo, olha aqui o exercício aeróbico, o exercício de musculação, o exercício isométrico. Aqui até teve um número muito pequeno, né, de trials, de estudos. Então, por isso que tem esse grande intervalo de confiança. Mas também, olha só, se eu olhar aqui, em geral, nada muito diferente do que eu tenho com a grande maioria dos antihipertensivos feitos, não, tá? Então, é o que ele coloca aqui, ó.
Em geral, diferentes intervenções de exercício parecem similares a medicações em termos da redução de pressão arterial sistólica. Eu espero que eu esteja convencendo vocês já até esse momento. Então, agora, né, e já há bastante tempo, o exercício físico, inclusive o exercício físico de alta intensidade, como nós não temos esses efeitos, esses eventos cardiovasculares de uma forma tão não é regular, frequente, como se achava antigamente, o exercício físico agora é mandatório nos pacientes portadores de hipertensão arterial, não dá mais, tá? E aí eu vou falar uma coisa, exercício é medicina. Por que que exercício é medicina? Nós estamos cada vez mais aprendendo o papel do músculo. E olha que interessante esse trabalho, tá? Esse trabalho é um trabalho coreano, que foi publicado, acho que aqui no Journal of Hypertension, e ele olhou o seguinte, ele pegou uma população de mais de 100 mil pessoas e olhou qual era a massa muscular de cada uma dessas pessoas e dividiu a população em quartis. Então, o primeiro quartil é que tinha menor quantidade de massa muscular. O quarto quartil era aquele que tinha maior quantidade de massa muscular. E aí eles olharam a incidência de hipertensão, se não me engano, foi em 4 anos. Olha só, quem tinha menor quantidade de massa muscular teve a maior incidência de hipertensão arterial, né? Desenvolveu, o número maior de pessoas desenvolveu hipertensão arterial. E quem tinha maior quantidade de massa muscular foi onde eu tive a menor incidência de hipertensão arterial ao longo desse período, mostrando e por que que isso acontece, né? Cada vez mais nós temos descoberto mais miocinas. O que seriam as miocinas? Algumas pessoas falam mioquinas. São substâncias, né, peptídeos, citocinas, hormônios que são produzidos pela contração da musculatura esquelética e que têm efeitos autócrinos, parácrinos e endócrinos. A gente atualmente já tem descrição de mais de 600 miocinas e a gente vem tentando entender cada vez mais o papel de cada uma delas. É bem difícil, não é uma coisa simples, porque nós conseguimos ver que às vezes ele tem uma função de regulação, então em alguns momentos diminui, outros aumentam. Então não é tão simples a gente conseguir entender como é que essas miocinas atuam, mas a gente já percebeu que elas têm ações em vários tipos de órgãos e sistemas. Então, por exemplo, vasos, né, o sistema circulatório, nossa formação óssea, hepáticos, pancreáticos, gastrointestinais, isso tudo produzido pelo músculo. Cerebrais, né, a gente já sabe muita coisa em relação à demência, por exemplo. E aí o que nós percebemos muito além da hipertensão, né, os benefícios da atividade física, elas melhoram a saúde cardiovascular, sim, elas controlam o nível de pressão arterial, sim, mas tem 500 mil outras coisas que são benéficas. Qualidade do sono, peso, estresse, qualidade de vida, diabetes, depressão, ansiedade, demência, dores, neoplasia, que é uma coisa que nós temos batendo muito na tecla atualmente, que a gente já sabe isso há muito tempo, mais ou menos ali quando nós descobrimos os benefícios em termos de doenças cardiovasculares, nós também descobrimos em relação a doenças neoplásicas. Mas a neoplasia, o exercício na neoplasia avançou um pouco mais devagar do que nas doenças cardiovasculares. Mas e quando eu falo voltando um pouquinho para a hipertensão mais especificamente, né? Parece hoje em dia que as principais miosinas são essas, né? Seriam a interleucina 6, irisina, apelina e o BDNF, com esse tipo de mecanismo hipotensor. Mas, de novo, cada ano que vem, nós estamos descobrindo mais miocinas e entendendo um pouquinho melhor esse mecanismo hipotensor. E o que que é muito interessante quando eu falo de exercício comparando com medicação? Existe uma relação dose-resposta, enquanto mais exercício eu faço, maior o meu mecanismo hipotensor, sim. É óbvio que a tendência de queda é maior no início e depois ela diminui, mas ela tem um delta um pouquinho menor em relação à quantidade de exercício físico que eu faço. Mas o que eu acho que é mais interessante é isso aqui. As medicações, normalmente, elas têm uma faixa terapêutica que é bem estreita. Se eu passo da quantidade ideal de medicação, eu começo a entrar no sinal de alarme e eu posso ter efeitos colaterais. Se eu diminuo a quantidade necessária, eu posso ter pouco efeito ou nenhum efeito. Quando eu falo de exercício físico, mesmo se eu fizer pouco, eu já tenho efeito benéfico. Quanto mais eu fizer, melhor, até um nível que seria considerado ótimo, e aí, obviamente, cada um tem o seu nível ideal. Se eu ultrapasso esse nível, será que eu tenho algum malefício? A gente ainda não sabe exatamente se existe ou não, tá? E qual seria isso? Isso é extremamente individual, e aí eu tô falando não só de coisas cardiovasculares, mas também de osteoarticulares. Então, o exercício físico tem uma faixa terapêutica muito mais ampla do que as medicações. Aí eu queria terminar com vocês, gente, para mostrar um caso clínico que eu acho que foi uma dúvida em alguma das apresentações que eu fiz e foi muito interessante. Essa paciente está muito recentemente conosco,
Tem menos de um mês que ela iniciou o nosso programa, vai fazer um mês daqui a pouquinho. E eu acho que é a dúvida da grande maioria. Nós pegamos uma mulher de 70 anos, hipertensa e dislipidêmica, e ela veio para controle de pressão arterial. Ela é hipertensa. Ela é médica também. E ela, naquele momento, está fazendo uso de valsartana e de indapamida. A primeira sessão de exercício que ela veio fazer foi dia 26 de fevereiro, foi comigo. E ela chegou com esse nível pressório, quase 190 por 95. Eu falei, meu Deus. Em geral, o que que acontece? A gente não começa, né? As recomendações têm sido não começa acima de 180. Mas vamos lá, tudo bem, ela estava numa sessão supervisionada, isso acaba sendo, obviamente, muito mais simples, que eu posso monitorar muito mais. Mas olha só que interessante. Quando eu vi esses níveis pressóricos, eu não vou fazer exercício de alta intensidade nela. O que que eu vou fazer? Eu vou começar com baixa intensidade. Eu já sei que a baixa intensidade tem um efeito benéfico. Eu já sei que ela vai ter um efeito hipotensor também. Não vai ter um efeito hipotensor tão relevante quanto a alta intensidade. Mas naquele momento, qualquer ganho que eu tiver é melhor. Porque à medida que eu vou ganhando, eu vou conseguindo aumentar a intensidade dela. E olha o que que aconteceu. Pré, ela estava com esse nível pressórico durante, então eu fiz baixa intensidade para ela. Ela subiu um pouquinho, subiu, mas nada tão grave. E óbvio, né? Esses níveis pressóricos já eram crônicos, ela não estava numa urgência hipertensiva, nada disso. Então ela durante aumentou mais um pouco. E no pós-exercício, olha como é que já caiu em relação aos níveis iniciais dela. E agora, gente, quase um mês depois, né? Essas foram as sessões aqui de sexta e de sábado da semana passada, hoje ela não veio. Eu já consegui aumentar a intensidade, isso daqui é 40 watts, ela começou com 20 watts, com a metade. E olha como é que ela já chegou em repouso. Ela já chegou com níveis pressóricos muito mais baixos. Detalhe, ela não fez alteração do antipertensivo. A dose do antipertensivo dela tá igual. Então agora eu tenho uma margem muito maior para começar a aumentar a intensidade dela. E aí eu vou aumentar. E ela continua com umas respostas pressóricas muito parecidas com o que ela teve naquela primeira sessão de exercício, quando ela chegou com níveis muito altos, tá? E, gente, para finalizar, eu queria agradecer, estou aberto, obviamente, a perguntas. Nós íamos fazer a nossa imersão dia 22 de agosto, eu botei aqui né, podia ser um ponto de interrogação, porque a gente não sabe mas vai ser dia 22, mas vai ser em agosto, e nós vamos falar sobre várias questões em relação ao exercício físico, inclusive pacientes com hipertensão. E no congresso da SOCERJ, nós vamos ter uma atividade bem prática, em que uma das questões é a questão da hipertensão arterial, falando com outras pessoas que também lidam com isso na prática. Então, gente, obrigado. E acho que eu terminei no tempo certinho. Cris, obrigado, Cris. Eu vou ficar sem imagem aqui, porque eu tô no carro, tô pegando as crianças na escola. Beth, quer parar de gravar? Vou parar. Beleza. Como assim?